Olá, você está no Vox com Elas, um programa dedicado ao público feminino. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Brena Souza. Olá, doutora, é um prazer receber você aqui conosco na nossa equipe Vox. Olá, meu também é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. A senhora pode falar um pouco da sua rotina, quem é, como é a sua vida, o seu trabalho? Bom, eu sou a Brena, tenho 31 anos, estou no mercado como psicóloga tem mais ou menos uns 8 anos. E esses 8 anos me ensinaram muitas coisas, porque eu já trabalhei na área social, já trabalhei na área auditiva, já trabalhei e atualmente trabalho na área hospitalar, clínica hospitalar. Então, hoje eu faço atendimento a pacientes no tratamento do câncer e também trabalho com a terapia MDR, que é uma terapia para traumas. Sim. Então, tenho especialização em psicopedagogia, estou terminando mais algumas outras na área da saúde, e uma também na área do autismo, porque conhecimento nunca é demais. Sim. Então, busco sempre me especializar, fazer cursos, para oferecer sempre o melhor aos pacientes, e é isso. Sim, e vamos falar sobre hoje um assunto muito comentado, E é um problema que tem causado hoje em dia muitas pessoas, se não é o mais atual, o problema que tem alcançado as pessoas mais atualmente, que é a depressão, A senhora pode explicar um pouco pra gente como é que as pessoas começam a identificar os sintomas desse problema? Hoje em dia é mais falado porque nas mídias, no meio virtual hoje em dia é bem falado sobre depressão, ansiedade. Então as pessoas puderam conhecer um pouco mais o que seria, e poder estar buscando ajuda. Claro que ainda há um tabu em relação às doenças mentais, por conta de ainda assim as pessoas acharem que um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico seja para doido, Mas assim, graças, a essa vertente hoje em dia do virtual, das mídias, das redes sociais, isso tem se beneficiado através do conhecimento para que as pessoas possam chegar até essas informações. Então, assim, depressão e ansiedade são coisas diferentes, Ansiedade todos nós temos, Aquele nervoso, aquela sensação ali de quando a gente está para ter uma entrevista de emprego, ou então acontece uma coisa boa, a gente fica ali com o coração palpitando, Isso a gente pode considerar uma ansiedade normal, que é de todos nós. O que não é normal é quando se torna um transtorno de ansiedade, assim como a depressão, que são ali disfunções da nossa mente que acabam por a gente detectar a questão da persistência. É a persistência que vai determinar se é uma doença, se chega a ser essa disfunção e como pode tratar, É depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, todas essas têm tratamento, É feito através de tratamento psicológico contínuo, que é a terapia que a gente chama, feita com o psicólogo, e tem o atendimento com o psiquiatra, o acompanhamento também. Às vezes através de medicação, a maioria das vezes, porque só o médico, psiquiatra pode receitar algumas medicações. Tem as medicações de tarja preta também, enfim, que são para estágios um pouco mais avançados, mas tem outros que são antidepressivos, ansiolíticos, que podem estar ajudando também as pessoas nesse sentido. Claro que a medicação, ela vem para ajudar no tratamento, mas se a mente não muda, nada vai mudar. Então, por isso precisa ter também o acompanhamento junto com o psicólogo, Porque são aquelas persistências de falta de sono, ou falta de apetite, ou ter apetite demais, Tem também uma tristeza excessiva, Tem aquela ansiedade
persistente como muita alegria, muita tristeza. Então, tudo isso a gente precisa observar o que está diferente em nós. Diferente do nosso no nosso cotidiano, no nosso ciclo social, no nosso ciclo familiar, aquilo que muda todo dia. Que antes eu não era assim e agora eu fico assim, né? Então, às vezes, a perda da memória também. Que sentido? É o esquecimento, né? Às vezes a gente... É natural que às vezes a gente chegue e não saiba onde deixa a chave do carro, onde deixa, né, aquela agenda, né, que está perdida, enfim. Sim. Isso é natural. Mas quando a gente começa a perder as coisas dentro da nossa casa todos os dias, isso pode também significar aí um alerta. Situações comuns, no caso? Sim, comuns, mas que seja persistente, né? Que é a persistência que vai determinar. Sim. Porque assim, às vezes eu tô fazendo uma atividade diária em casa, como lavar uma roupa, enfim, e aí eu não sei onde deixei o sabão em pó, né? E aí vai lavar a roupa pela segunda vez, pela terceira, e sempre acontece os mesmos fatos. Pode ser com outro objeto? Pode ser, mas sempre acontece os mesmos fatos do esquecimento. Né? Então, isso a gente precisa prestar atenção. Às vezes, aquele engasgo que a gente sente que não tem valor físico, né? A tontura, às vezes, que a gente sente que também não tem nada físico. Você foi no médico, fez exames laboratoriais, identificou que não tem nada, mas está tendo engasgo, está tendo tontura, está tendo esses esquecimentos. Às vezes, essa dinâmica de não dormir bem, que vira uma rotina. Porque o nosso sono, ele é primordial para a gente descansar. Se a gente não descansa, algo está errado no nosso cérebro, que a gente precisa reorganizar para poder encontrar aí uma nova vertente do seu eu, para justamente a gente começar a entender o que está acontecendo. E às vezes o paciente, o cliente, ele não quer crer que seja uma depressão ou uma ansiedade, e às vezes nem é. Mas pode vir a ser se continuar assim e não tratar. Por isso que a procura ao atendimento precoce é o ideal. Sentiu que algo está estranho, não deu nada nos exames, o médico disse que você não tem nada, procure ajuda que a gente pode estar trabalhando da melhor forma para a gente ter qualidade de vida, que é isso que importa, né? É verdade. E em relação às redes sociais, a senhora acha que isso tem prejudicado as pessoas atualmente? Porque nós vemos ali que tem vários estudos que comprovam isso, que hoje em dia a população em geral tem ficado mais tempo no celular, né? E querendo ou não, surge aquela questão de você comparar a sua vida com a do outro, ou ver a grama verde, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? A senhora acha que esse desenvolvimento, esse aumento das pessoas nas redes sociais, isso influencia na depressão, na síndrome do pânico ou não? Pode influenciar, né? Nada nessa vida a gente tem que descartar, né? Porque a gente vive em uma sociedade que a gente se expõe, né? Através das redes sociais, a gente se expõe de alguma forma por estar lá. Né? Agora, a forma como a gente vai conduzir isso, que é o essencial que a gente deve avaliar, né? Por quê? Porque realmente as redes sociais, ela traz ali novidades, traz assuntos, traz situações que você fica 100% ligado às vezes. Só que o que é demais não é bom, né? Então é preciso que a gente filtre, a gente tem que filtrar as nossas relações, principalmente as relações, né, desse meio social que traz essa exposição, traz também a procura por algo que às vezes não existe. Então essa questão ela deve ser analisada por nós, porque a rede social ela é muito boa. Muito boa para trabalhar, muito boa para a gente buscar informações, mas a gente tem que ver até que ponto eu posso estar lá, para que isso não possa prejudicar o meu dia a dia, não possa prejudicar a minha noite de sono, não possa prejudicar o meu meio de trabalho, né? Porque a gente sabe que quando a gente é profissional também, a gente tem que ter uma melhor forma de se expor, né? Não só o profissional, mas eu acredito que qualquer ser humano tem que ter cuidado, né, com o que a gente faz, onde a gente vai, a forma que a gente se comporta, porque tudo isso é uma análise que a gente deve fazer mediante
ao nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele é nosso. Sim. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com ele. Ou seja, a gente precisa sempre estimular o nosso cérebro a trabalhar. Da mesma forma que a gente estimula o nosso corpo na academia, né, para os músculos ficarem melhores, obter a massa magra, a aparência, enfim, a gente precisa estimular o cérebro também. Porque ele precisa trabalhar, ele precisa aprender a trabalhar diante do que a gente tem. E não se tornar ali uma bola de neve que qualquer momento aquela bola, aquela bolha, ela vai explodir, né? Pode ser que exploda, ok, mas que a gente saiba retomar também. E isso é com muito estímulo cerebral, é muito contato ali com o nosso corpo, com o nosso comportamento. Então, a nossa vida ela é muito assim, atrelada a novidades todos os dias. Por mais que a gente todo dia tenha uma rotina ao acordar, né, ao trabalhar, ao ir para a escola, mas a gente tem, né, essa função primordial de fazer o nosso dia diferente, né? Porque nada é igual, nada vai ser igual ao dia anterior. Mas que a gente consiga aí fazer o melhor por nós mesmos. A senhora acha que a pandemia contribuiu para o aumento desses números? Sim, porque as pessoas começaram a ter rotinas que não tinham. E rotinas muitas vezes sozinha. E aí o ser humano precisa entender se aquilo era solidão, né? Ou era apenas o prazer de estar sozinho. E aí essa diferença que muitos não conseguiram entender. E aí começou que ter esses sinais, esses sintomas de que alguma coisa não estava bem. Aí o trabalho deu uma pausa também, que às vezes ajuda o ser humano, né, a ter um contato mais amplo com as pessoas. E acaba que realmente a gente se conheceu melhor na pandemia, acredito eu, né? Porque a gente pôde entender melhor o que acontece conosco quando a gente está muito sozinho, quando a gente está muito solitário, ou se aquilo era solidão, ou se o que eu penso, como eu me comporto, e eu não ter mais aquela rotina me atrapalha, o quanto me atrapalha. Então, tudo isso a gente pôde experimentar, né? E esse experimentar, muitas vezes, foi tardio para muita gente. E esse tardio gerou medo, né? Gerou medo, gerou angústia, gerou frustração. E então as pessoas tiveram um pouco de encontro com elas mesmas, no qual nunca tinha sido feito, né? Mas assim, o medo é uma coisa que eu considero muito boa. Porque o medo, ele nos dá a opção de escolha. Eu só tenho medo se eu tenho opção de escolher. Então, a escolha eu vou fazer através daquilo que eu me chacoalho ali naquele momento para ter, que é através do medo. E aí eu escolho se eu vou para um lado bom ou eu vou para um lado ruim. Mas é importante sempre pensar antes, né, para que a gente não possa tomar decisões sempre confusas na nossa vida. Mas se tomar, volta e faz novamente, né? Que também é o que eu chamo de trabalhar com o desconhecido. O desconhecido, às vezes, ele nos deixa frustrada, nos deixa mal, mas o desconhecido, ele é a melhor forma da gente entender o que está acontecendo conosco. Sim, e a senhora sempre divulga no seu perfil do Instagram, depois a gente vai estar disponibilizando aqui para você que nos acompanha, sobre a terapia EMDR. Pode explicar um pouco o que é essa terapia? Essa terapia, ela é nova no mercado, né, no Brasil. Então, assim, ela está desde 2013 e ela é sobre trabalhar traumas, né? EMDR é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares, que são os nossos olhos. Mas como tudo vem se modernizando, a gente não faz mais só pelos movimentos oculares, a gente faz também pelo movimento tátil e pelo movimento sensorial, pelo auditivo, né? Então, assim, olhos, ouvido e tato, né? Ou seja, o que significa isso? A gente reprocessa o paciente a voltar a memórias passadas. A gente alcança o trauma e a partir do trauma a gente trabalha a atualidade e processa, né? É mais ou menos assim, é feito por protocolos fechados,
né, que quem é especialista tem acesso a esses protocolos. São sessões que às vezes dá para a gente trabalhar aí mais de 50 minutos, que é o padrão da terapia, mas dependendo de cada demanda, dependendo do profissional, e dá para a gente fazer um trabalho um pouco mais rápido, desde que a gente tenha tempo para trabalhar, né? E aí, antes a gente fazia os movimentos, né, ocular, que era o segmento do movimento, tinha o tátil, que a gente faz o borboleta, ou faz assim na perna também, e o auditivo, que é através dos estalos dos dedos. Só que tudo modernizou, hoje a gente tem aparelhos que fazem todo esse trabalho, e que é o que eu trabalho hoje, né, tentando alcançar traumas especificamente, né, e aí a gente pode trabalhar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, depressão pós-parto. Então todos esses temas são bem vistos na terapia MDR, porque tem um resultado mais rápido mediante do tempo mesmo, do protocolo, e se o paciente encara mesmo, a gente consegue ter um resultado muito bom. Porque a gente sabe, quando a gente vai acessar algo lá do nosso passado, às vezes a gente encontra muitas coisas. E esse encontrar de coisas, às vezes, nos deixa assustado, nos deixa com medo. Às vezes o paciente não quer voltar na terapia, e que é totalmente natural, porque a gente lidar com as nossas próprias questões é muito difícil. Que há coisas, às vezes, que a gente nem sabe que tem, né? Mas a gente vai descobrindo, vai tratando, e eu já tive muito sucesso com pacientes nessa terapia MDR. Sim, a senhora acredita que os traumas da infância contribuem para os problemas atuais do paciente? Sim, porque a gente é um ser humano, a gente é um só. Então, daqui para trás, nós já vivemos muitas coisas, coisas que a gente nem lembra até, né? Mas através do reprocessamento, por exemplo, do estímulo que a gente oferece para o paciente, ele consegue relembrar de coisas que ele nem lembra no dia a dia dele. Aí ele se pergunta: mas por que eu estou lembrando disso? Aí eu disse: vamos com isso, vamos trabalhar com isso, para que a gente entenda que a gente não é um passado, um presente e um futuro, a gente é um só. A gente tem sim esses momentos, por isso que a gente presentifica o tratamento, volta para o passado para depois nós irmos para o futuro. Tudo isso a gente faz, mas para a gente chegar lá no futuro, a gente tem que voltar ao passado, para entender o que aconteceu conosco e por que eu estou demonstrando esses sentimentos, esses comportamentos hoje, né? E também por isso que na terapia MDR a gente trabalha com sensação corporal, né? Com pensamento e com sentimento, porque eu preciso saber do paciente qual o sentimento que ele tem através disso, que sensações ele tinha naquele momento, daquela lembrança, que ele desperta a mesma coisa hoje, com outra história. E isso tem uma ligação. Tem uma ligação porque com certeza ficou um trauma lá atrás que vem através de outras situações hoje. Então por isso que a gente tem que fazer essa busca para poder a gente alcançar o futuro. Sim. E a terapia, ela traz um benefício, uma cura para o paciente? Eu arrisco dizer que sim. Né? Cura, o que é cura? É tratamento, você precisa tratar. Se você trata, você alcança uma cura, né? Talvez exista aquela alta esperada pelo paciente, né? Exista, mas tem aquelas pessoas também que passam um bom tempo fazendo um tratamento. Porém, se a gente consegue ter sucesso nessa relação, o paciente consegue sim chegar a uma cura psicológica, às vezes até psiquiátrica. Sim. Quais são os casos mais graves, assim, que assim, ao seu ver, do paciente, de sintomas que chega assim um limite e diz: não, daqui aqueles pacientes mais graves, tem assim alguma causa, algum sintoma? Eu acredito que a maior ruptura do paciente é a resistência. Tem muitos que são muito resistentes a tratamento. Então sempre pode ir no consultório toda semana, pode tomar medicação todo dia, sempre aquilo vai incomodar o paciente, né? Então tem alguns casos extremos, né, da saúde mental que a gente destaca, assim, que às vezes observa, né, que são alguns casos mais graves, mas assim a gente ainda não alcança muito, pelo menos a nível municipal, né? Mas o que tem a gente consegue oferecer uma ajuda, mas a gente precisa também de ajuda institucional, né? Uma clínica especializada, um hospital especializado,
que possa acolher essas pessoas, que possa fazer realmente um trabalho contínuo com essa pessoa, né? Mas assim, a nossa realidade mediante ao que a gente trata na clínica, assim, continuamente, é a questão mesmo da resistência do paciente, muitas vezes, ao tratar, né? Sim, doutora, e nós estamos chegando ao final. Eu queria que a senhora disponibilizasse aqui pra gente onde fica a sua clínica de atendimento, suas redes sociais. Tá, as minhas redes sociais, ela é @acessando ideias, né? Através da plataforma do Instagram. Lá eu coloco algumas dicas, falo algumas ideias, então por isso que o meu Instagram é sobre esse nome, né? Não é o meu nome, mas é porque eu acredito que a gente acessa uma ideia, né? E como a gente também empreende, futuramente eu tenho sonhos, né? De construir algum núcleo, alguma clínica especializada em outras coisas também, mediante a isso, né? Então, por isso que o Acessando Ideias para mim é essencial. E quem chega lá acessa uma ideia, né? Acessa informações e não gosto às vezes de postar tantas dicas assim, porque não é uma receita de bolo, né? As pessoas precisam também aderir a tratamentos, mas o que é importante eu sempre vou postando, vou colocando e é isso. Sim. E nós estamos aqui chegando ao final, né? E eu quero agradecer a senhora por ter aceitado o convite. Esse é um tema muito interessante, né? Se a gente pudesse, eu ficaria tirando várias dúvidas aqui, porque é um assunto atual e você que está em casa precisa aprender mais sobre esse assunto, né? Então, quero agradecer a senhora pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. E eu agradeço também você aí de casa que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar se esse assunto foi importante para você. E eu te espero na próxima quarta-feira.